Oiê, tudo bem, gente? Deixa eu adicionar a Leteia aqui. Vamos esperar ela entrar. Obrigada. Oiê, oi Aline, oi a Maria Lúcia. Oi, Ale, Oi, tudo tudo bem? bem? Tudo Tudo, e ótimo, você? tudo E eu não ótimo. sei, você tá me vendo? Tô te vendo, Tá? tô te ouvindo, normal? Será que o Então pessoal tá tá bom. vendo a gente? Pessoal, tá conseguindo ver a gente? Tá conseguindo nos escutar? Normal? Vamos ver o que A eles minha dizem. tela aqui, a minha tela está travada, mas aqui para mim, não sei se você, eu te vejo, mas Não, eu não me vejo. não, Para não tem você está problema. normal? Tá, então tá Não, bom. você Não tá sei o que normal. aconteceu. Foca em mim, vai dar tudo certo, porque eu tô te vendo normal. Ah, então beleza, fechou então. Então tá ótimo. Bom, pessoal, a gente vai começar a nossa live. O tema da nossa live é dificuldades escolares e agora. E eu queria que você se apresentasse, Ale, para quem não te conhece, falasse um pouco do seu trabalho. Então vamos lá. Eu sou psicopedagoga. Eu atendo desde 2006, atendo crianças, adolescentes, jovens e adultos, e na clínica eu atendo desde 2013. Perfeito, que ótimo. Então, deixa eu falar para o pessoal que está chegando agora sobre o nosso tema. A gente vai falar um pouco sobre dificuldades escolares e psicopedagogia. Se você conhece alguém que precisa conversar sobre esse tema, que está com criança em casa, desesperado, clica no aviãozinho aí, manda para a pessoa ficar sabendo que está rolando essa live super gostosa, super especial. E vamos lá, vamos lá. Enquanto o pessoal está entrando, Ale, fala para a gente um pouco do que é a psicopedagogia, para que ela serve. Então vamos lá. A psicopedagogia, ela é uma área que estuda e auxilia no processo de aprendizagem e nas suas dificuldades e também transtornos, tá? Certo. O, o psicopedagogo, ele é um especialista em aprendizagem e educação. A, a psicopedagogia, ela serve para avaliar a causa e o sintoma através de uma queixa. E aí, depois que eu tenho essa queixa, eu vou, buscar soluções que possam amenizar essas dificuldades para que a criança ou o adolescente, o jovem, encare as suas dificuldades e ele possa ter um processo de aprendizagem saudável. Bacana. Você acabou respondendo a minha próxima pergunta, né? Porque a gente, às vezes, foca que psicopedagogia é só para criança e não necessariamente é só para criança, né, Ale? Tem outras pessoas que podem ser destinadas a fazer um tratamento com psicopedagoga. Isso, então assim, ela pode ser tanto para crianças, adolescentes, jovens, adultos que apresentem alguma dificuldade de aprendizagem. Perfeito. E aí, por exemplo, explica para a gente mais ou menos como é que funciona isso. É, a criança ou adolescente, ele vem com uma queixa para você em consultório. E o que você faz na prática, né? Ele chega no consultório falando dessa dificuldade, como é que funciona? Muito bem. Essa criança, eu vou falar criança, mas assim, só para não ficar muito, assim, repetir, ficar falando criança, adolescente, jovens. Então, assim, vem esse assim, sujeito, tá? Vem com uma queixa. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou
ouvir qual é essa queixa que está sendo trazida, vou marcar para conversar com os pais, porque os pais conhecem os seus filhos, né? Eles vão trazer todo o histórico dessa criança, o seu assim, desenvolvimento, se ele já, como que é essa relação dele com os colégios que ele frequentou, como que ele se adaptou. Então, nesse primeiro momento, eu faço uma conversa com os pais. Aí, depois que é feito isso, eu atendo essa criança para avaliar o que ela traz de conhecimento e o que ela traz de dificuldade. Aí eu já começo aí, assim, avaliando e notando o que é que ela tem. Feito isso, eu volto com esses pais, faço uma devolutiva e faço uma proposta do, sabe, tratamento. E como que é esse tratamento? Eu vou fazer terapias, aí é um processo terapêutico que pode ser tanto, assim, vamos dizer, preventivo, então é quando há ainda um sintoma, mas ele está leve, entendeu? Então eu já vou propor para que a gente trabalhe para que isso já ele já seja sanado nesse primeiro momento. Ou ele pode ser interventivo, que é quando eu tenho um plano para cada paciente de, né, tratamento para cada dificuldade, de forma lúdica e diversificada, visando o quê? Essa melhora dessas dificuldades. E assim, aí além disso, eu faço as orientações com as famílias, com o próprio colégio, né, para que a gente faça um trabalho em conjunto. Certo. É isso. Entendi. Então, no caso, ele vem com a queixa, você avalia o que é necessário e você faz um tratamento personalizado, né? Para aquela criança, para aquele adolescente. E é muito importante que o pai, família, né? Família, mãe, pai e colégio, eles participem desse tratamento, né? Sim, porque a gente tem que pensar que vai ser trabalhado um todo. Então, eu atendo essa criança uma vez por semana. Então, ela vem comigo, fica em torno de 40, 45 minutos. Em casa, os pais precisam continuar esse trabalho, e no próprio colégio, em sala de aula, ele também precisa continuar, né? Para que a gente consiga fazer um trabalho assim, paralelo e junto, para que a gente tenha bons resultados. Uhum, entendi. E Ale, outra coisa, uma dúvida que surge muito assim para as pessoas é que a gente acaba confundindo a psicopedagogia com reforço escolar, né? E não é a mesma coisa. Será que você pode explicar isso um pouquinho para a gente? Explico sim. Então, assim, a gente sempre tem que ter em mente assim, essa né, dificuldade, ela pode ser assim, uma criança que não reconhece as letras, uma criança que está com dificuldade em cálculos matemáticos, uma criança que está com alguma dificuldade de coordenação motora, uma criança que tem dificuldade de atenção, tem, né, assim, dificuldade em se organizar para se preparar para uma prova, estudar. E tem também o caso de pessoas que têm muita resistência aos seus estudos. Então, a gente precisa ter isso muito claro. Então, existe uma dificuldade de aprendizagem e existe uma dificuldade em um determinado conteúdo, né, escolar. Eu vou dar um exemplo que eu acho que é mais fácil. Então, se uma criança, ela sempre foi boa aluna, sempre teve notas boas, e aí ela tá numa aula de matemática que foi falado sobre fração.
Se essa, aí ela não sabe compreendeu, ela não assimilou aquele conteúdo. Então, aí ela não está com uma dificuldade de aprendizagem, ela está com uma dificuldade em um determinado conteúdo. Nesse caso, vale a pena procurar por um reforço, né, escolar. Geralmente, muitas escolas eles têm esse serviço, ou se não tiver por um assim professor particular. Eu costumo orientar os pais dos meus pacientes e as próprias crianças ou adolescentes ou jovens, que quando você tem uma dúvida sobre determinado conteúdo escolar, que você tire com o seu professor. Assim, por quê? Porque às vezes você traz essa dúvida para dentro das suas casas e aí você chega para o seu pai ou para sua mãe, eu estou com uma dúvida. A gente sabe fazer, só que não é mais do jeito que eu tive. Aí eu vou tentar passar para essa criança ou esse adolescente, nossa, ele vai ficar, mas não foi assim, meu professor, ele não sabe, falou assim. Então aí você percebe que ele traz um conteúdo, né? Uhum. Então, eu sempre falo, olha, oriente os seus filhos a tirarem dúvidas com o seu professor e dentro de sala de aula. Aí é muito comum a gente ouvir assim, mas eu tenho vergonha, é só eu que vou fazer papel de burro. Gente, a dúvida é essencial para o processo de aprendizagem. A dúvida, ela é algo saudável, ela não é algo ruim, né? E eles têm muito isso. E às vezes a classe inteira pensa dessa forma, eu tenho dúvida, eu não vou passar por papel de burro, só que aí você acaba fazendo uma troca, né? Porque aí o outro, eu também não tinha compreendido, e vai surgindo essa troca. Por isso que eu acho que é super válido. Um outro ponto que eu acho que a gente precisa deixar muito claro é que o atendimento psicopedagógico, ele é um atendimento terapêutico, ele não é uma aula de reforço ou uma aula particular. A não ser que o próprio profissional te ofereça esse serviço. Se ele falar, não, eu dou aula de reforço, eu dou aula particular, sim, é válido, só que geralmente esse processo ele é um processo terapêutico. Entendi. Eu dei até risada aqui, porque você falou, a criança vai trazer a dúvida, né? E às vezes a gente até sabe, mas não vai conseguir responder. Às vezes a gente nem sabe, nem lembra, né? Nem lembra como que faz aquilo. E assim, eu acho também que é muito válido o pai ou a mãe, eles conhecem os seus filhos. Às vezes tem muita criança que tem vergonha, e aí, assim, fica com medo de se colocar, né? Às vezes você pode chegar para o próprio professor e falar assim, olha, professor, eu venho notando que ele tem dúvida, né? E ele traz isso para casa. E aí aqui? E como que é? Ele costuma perguntar? Não, bem, aí vai ser um tique para esse, né? Também para esse professor. Ele vai falar assim, não, ele nunca falou nada. Não, mas você pode ficar tranquila que agora eu vou ficar mais atenta. Eu vou chegar para ele em particular e falar assim, olha, você está com alguma dúvida? Você está querendo conversar comigo? Porque também professor, ele é uma pessoa preparada, né? Então, para isso, só que muitas vezes ele está com 30 alunos, ele também não consegue visualizar que aquele ali está meio, tá assim, com uma dúvida, que tem vergonha. Então, eu acho que é legal o pai também participar, né? A gente tem que fazer esse trabalho em conjunto, não é só deixar lá e pronto. E outra coisa também que você foi me falando e eu fui lembrando. Agora, na pandemia também, muitos pais, eles se veem perdidos, né? Porque eles fazem esse papel de professor, vamos dizer assim, e não sabe a que recorrer, como que ele pode ajudar essa criança nesse processo de aprendizagem, enfim.
Eu acho que eles ficam muito perdidos nesse sentido, se esquecem que a escola está lá, né? A gente só não está ali presencialmente. Mas qualquer suporte que ele precise, a escola está lá para ele poder tirar essa dúvida, para ele poder conversar com esse coordenador, com esse professor, né? Acho que é bom a gente falar isso também. E eu acho que tem outro ponto, né? É uma situação que ninguém estava preparado, né? A gente não tem noção de como que o nosso filho ele é dentro de sala de aula, né? Então pensa você foi tirado daquele assim, você foi tirado de dentro de uma sala de aula e você foi colocado dentro já da sua casa, com todos os seus familiares, cada um trabalhando num cantinho, e aí você vê, assim, é aula, e você vê que seu filho está, assim, disperso, que ele não está conseguindo acompanhar, que ele não consegue falar, porque está todo mundo falando junto, ou que ele está se distraindo com uma caneta, ou que ele foi até o banheiro e a aula está lá, e você está trabalhando e você não consegue ficar perto. Então, foi meio que um momento novo. E até a gente se organizar para que isso ocorra de uma forma que não cause tanto nervosismo e, né, estresse, isso, assim, demorou. E eu acho que é muito válido, se você não tá, se você vê que o seu filho ele está tendo uma dificuldade para acompanhar daquela forma, entra em contato com esse colégio, com a própria coordenadora pedagógica, a própria professora. Olha, professora, eu estou sentindo isso. Eles vão te dar um suporte para você buscar meios para que você facilite esse processo, tanto para você quanto para o seu filho. Então, é assim, fundamental a gente manter o diálogo. O fato das escolas, elas não estarem presenciais, não quer dizer que a gente não tenha que buscar esse contato. Não, a gente tem que falar, né? Importante isso. Uhum. Legal. E aí agora a gente pode pular para um outro tema, porque eu queria saber também mais uma coisa. A gente entendeu aqui que a psicopedagogia, ela serve para é como a gente treinasse essa criança, esse adolescente, para um aprendizado, uma outra forma de aprender, né? Não é isso? Não é reforço escolar, não é aula particular, não é uma dificuldade específica com matéria, e sim quando a criança ela tem uma dificuldade de assimilação, de concentração. Então, você, enquanto psicopedagoga, você busca métodos junto com essa criança para que ela possa desenvolver aí um aprendizado, um processo de aprendizagem mais saudável, né? Isso, então, ó, vamos dizer, no atendimento psicopedagógico, desculpa, eu uso muito jogos, é claro, são jogos, tem um monte de jogos pedagógicos. Eu até recentemente eu criei com tampinhas de plástico, eu coloquei letras e aí você consegue formar palavras com aquelas, mas tudo de forma mais lúdica, né? Eu posso fazer cruzadinha, eu posso fazer florca, eu posso fazer um jogo de falar assim, olha, eu vou agora falar uma palavra com a letra A, eu quero que você fale outra. E aí você vai fazendo essa troca. Então, assim, eu tenho, sabe, recursos que me possibilitem mostrar para essa criança que ela é capaz e que ela consegue de outra forma, entendeu? Então, Perfeito. todo cérebro, ele aprende, então, todo cérebro, ele, assim, aprende. Tem uns que precisam de um pouco mais de repetição, outros precisam de um pouco mais de motivação, e outros precisam de um pouco mais de emoção. Então, a gente precisa saber como é que você vai trabalhar isso. Então, é dessa forma que o atendimento psicopedagógico, ele assim ocorre. Às vezes eu tenho crianças com dificuldade de atenção. Eu posso pegar uma figura e mostrar para ela
né? E aí eu vou proporcionar para ela que, olha, eu quero que você veja essa figura e olhe todos esses detalhes. Tiro essa figura e peço para ela contar desses detalhes. Então ele vai trazer conhecimento, né? E aí eu vou trabalhando tudo isso. Entendi. E você tem alguma forma que você possa dizer para os pais, familiares, de como que eles podem identificar isso dentro de casa? Identificar que essa criança, esse adolescente, ele precisa de um suporte psicopedagógico? Então vamos lá. Então, geralmente, uma criança que ela já está em fase de alfabetização, ele já era para estar reconhecendo letras, os números, ele já era para estar, sabe, diferenciando números e letras, já era para estar fazendo as sílabas, né, escrevendo algumas palavras, às vezes já era para ler, e ele não está lendo. Às vezes ele tem uma dificuldade em se organizar, então, assim, ele não consegue, né, assim, organizar o seu próprio material. Às vezes ele começa numa linha e desce para outra, ele não tem aquela sequência. Às vezes tem crianças que têm dificuldade de coordenação motora fina, não consegue pegar numa tesoura, ele não consegue cortar um papel, ele não consegue rasgar esse papel. Então, isso é uma criança que fica muito dispersa, que às vezes ela está desmotivada. Quando você pede para ela, olha, está na hora de fazer, está na hora de você fazer a sua lição, e ele fica numa resistência e numa luta e não quer fazer. E a gente precisa tomar cuidado, principalmente com essa questão de ser, sabe, resistente, que eu ouço muitos pais falarem assim, eu acho que ele é muito preguiçoso, eu não acho que ele tem resistência, porque quando é algo que ele gosta, ele faz. Gente, quando tem alguma resistência, pode ser que ela está dando sinais, olha, ou ela está com alguma dificuldade, ela está trocando muita letra, ela não sabe compreender como que é esse processo de construção, de leitura e de cálculo, né, escrita. Então, a gente precisa ficar atento, são pequenos detalhes, mas que podem ser um tique aí para dizer que essa criança está passando por alguma dificuldade, pode ser, até ser mesmo algum, né, transtorno. Entendi. Eu achei bacana que você falou assim sobre essa. Acho que a gente poderia falar insegurança da criança e ainda o pai e a mãe reforçar essa insegurança, né? Eu acho que a autoestima da criança, do adolescente, ela deve ser muito bem trabalhada, inclusive para motivar ela a continuar a estudar, a motivar a aprender, enfim, esse tipo de coisa, não é, Ale? Isso conta Não, muito dentro sim, de casa. e conta, e assim, só às vezes os pais vêm com essa queixa assim, olha, eu não consigo, e eu concordo, entendo, eu não consigo sentar com ele para fazer lição, né? A gente tem que pensar que lição de casa é algo que é feito para dar um reforço no aprendizado que ele teve hoje durante a sua aula. Então, não é algo diferente do que ele já teve, né? Então, é só para dar aquele reforço. Então, ele precisa saber fazer. A gente não tem que ficar em cima, né? Mas você pode ficar de olho, falar, e aí, você está assim, conseguindo fazer? Você precisa de alguma ajuda e alguma, né, assim, Uhum. algo que eu possa fazer para você, mas não é fazer por ele, mas essa, sabe, demonstração já é algo, poxa, ela está preocupada comigo, ela quer saber se eu sei, se eu não sei, olha, aí ele chega para ele e mostra, não, olha, eu consegui fazer, nossa, filho, que legal você fez, olha que bonito. Se você vê que tem erro, o que é que você pode fazer? Você não precisa falar, olha, eu vi aqui que tem um erro. Você pode chegar para, vamos ler aqui, será que está tudo certo? Entendeu? Aí você vai mostrando para essa criança de uma forma saudável,
de que ele é capaz, e tem coisas que ele pode melhorar, né? Mas Uhum. isso vai dando um reforço para ele se motivar, né? Aprender a, né, crescer, a mostrar aquilo que ele sabe. Eu acho também que a forma como você se coloca para essa criança, né? A forma como você fala, assim, acolhedora, né? Que tá se importando com aquilo, tá se importando se ele tá aprendendo direitinho, se ele tá entendendo o conteúdo, é diferente de você pressionar, né? Isso é preocupante, inclusive, para adolescentes, né? Que já estão naquele boom, naquela fase louca de muita mudança e mais ainda pressão dentro de casa por causa de nota e desespero. Então, eu acho que essa questão de como abordar e como falar é muito importante no processo de aprendizagem também. Me deu essa luz enquanto você falava. A gente precisa, enquanto pais, né, assim, participar desse processo. Eu não digo fazer por ele, porque cada fase ela traz uma, né, assim, uma demanda, né? Então, quando a criança ela é pequenininha, ela ainda está nesse processo, então você tem que estar um pouco mais presente e auxiliando e orientando. Mas quanto mais você der autonomia para essa criança, mais ela vai fazendo, mais ela vai se tornando uma pessoa responsável por aquilo que ela faz, né? Uhum. Então não é, eu acho que não é você ficar mandando fazer, né? E brigando, porque tem momentos que fica, né, um estresse entre pai e filho. Então, acho que assim, você pode ir dando caminhos e ela vai, com o tempo, ela mesmo vai fazendo, né? Uhum. Ela vai Por conta. sendo, ela vai sendo o assim, autor dessa sua própria, né, história. Ele vai fazendo. É. Então, acho que é bem, sabe, legal. Uhum. Não sei se é uma A na Aline, adolescência. a Aline acabou de comentar aqui, ó, e na adolescência tem toda a preocupação com o período de vestibular, verdade. Então você imagina como que fica a cabeça desse adolescente pirando. E é uma cobrança, né? Então, porque você precisa estudar, precisa, mas eu acho que se você organizar o seu tempo, de como que você vai se preparar, você já tem uma vantagem. Então, assim, cada pessoa ela tem o seu jeito particular para se preparar para algo. Então, tem pessoas que leem e grifam, tem pessoas que leem e escrevem palavras-chave, tem pessoas que fazem pequenos resumos, tem Uhum. pessoas que fazem pergunta, que leem em voz alta. Então, cada um tem uma maneira, né? E eu acho que é isso que a gente precisa buscar. Principalmente, eu acho que vale a gente falar nesse período de pandemia, que está todo mundo meio estressado, sem poder sair muito dentro das suas casas, sem ter contato com outros, sem poder fazer essas trocas, né? Se reunir com os seus amigos para rever matéria disso, matéria daquilo. É, você se preparar em casa e da sua maneira, né? Uhum. Individual, É. porque isso é essencial. Uhum. Legal. Ó, o pessoal tem gente entrando agora. Eu vou aproveitar para falar. Clica nesse coração, por favor, porque o Instagram entende que quando a gente está clicando nesse coração é porque o conteúdo é importante, chega para mais gente. Se você conhece alguém que precisa desse conteúdo, clica nesse aviãozinho e manda esse conteúdo para a pessoa, um pai, uma mãe que está aí desesperado, uma avó, um tio que está com uma criança em casa. Manda essa live para ele acompanhar aqui com a gente. A gente está aí, vai chegar agora num segundo momento da live e contamos Subiu com você. bastante Isso, coraçãozinho. vamos lá, coraçãozinho a roda agora. Mete o dedo nesse coração pra gente. Bom, Ale, legal. Até aqui acho que tá tudo lindo, maravilhoso. Você é maravilhosa.
eu queria que você passasse agora para a gente, para mim e para todo mundo que está online, algumas dicas práticas, né, para a gente fazer com essas crianças dentro de casa, com pouco recurso, para estimular, na verdade, essa criança, seja na concentração, motivação, no aprendizagem, do aprendizado em si, né? Será que você tem algumas coisas aí para passar para esses pais ensandecidos? Ó, eu tenho sim, então vamos lá. A gente pode pensar assim, nessas crianças que estão no início do processo de alfabetização, que é algo que eu venho ouvindo bastante queixa, né? Porque é assim difícil a gente tá fora tá fora de sala tá fora de sala de aula com aquele convívio, né? Então, assim, o que é que a gente pode pensar? Para essas crianças que já conhecem letras, que já estão conseguindo juntar sílabas, o que é legal? Você pedir para essa criança fazer uma lista de supermercado. Deixe que ela escreva do jeitinho dela. Mas aí você já percebe que ela já vai fazer, você vai dar uma motivação para ela vai se sentir capaz. Nossa, eu já estou participando já da vida diária. Isso é ótimo. Uma outra coisa que a gente pode fazer é pedir para ela fazer bilhetinhos para o pai que vai sair para trabalhar, ou para uma avó, ou para uma avó, para um vô, né, para uma tia que a gente não está tendo contato. E aí, às vezes, o pessoal fala assim, mas ele sabe mexer lá na tela, né, já do celular. Não, gente, é usar lápis, caneta, lápis, papel, porque isso vai trabalhar com que ela trabalhe a sua coordenação motora, trabalhe as suas letras, né, ela vai poder mostrar aquilo que ela já sabe, né? Então, isso aí vai ser ótimo para ela, né? Ela vai se sentir capaz e ela vai poder mostrar isso. Então, é ótimo. Uma outra coisa que a gente pode fazer, gente, assim, quando você tem crianças menores de 3 anos, você pode dar lápis para ela, que você compra aqueles lápis de pintar um pouco mais grosso, que tem a ponta grossa, e dá lápis para essa criança, para ela já ir segurando o lápis, para ela já ir riscando, fazendo. E assim, ele não faz mal, ele não vai fazer um desenho, mas ele já vai começar a ter esse contato. A gente precisa, o que a gente tem de criança que está com dificuldade de coordenação motora, isso é seríssimo. Então, a gente precisa incentivar. Uma outra dica, leitura, né? É importantíssimo que a gente crie um momento de leitura entre família. É legal você poder deixar com que essa criança escolha esse livro. A gente sempre tem que pensar assim, vamos pensar na faixa etária dela, né? Adequado para ela. Deixe que, aí vocês vão ler junto, mas deixe que ela participe dessa leitura. Então, se ela já está reconhecendo letras, mostra uma palavra para ela e fala que letras que ela consegue reconhecer ali. Se ela já está juntando sílaba, então fala para mim que sílaba que você consegue. Se ela já está lendo, deixa que ela leia as palavras, depois você passa para uma frase, você passa para uma página, aí você vai, cada vez você vai, né, assim, dificultando, mas respeitando aquele período daquela criança. Além de você poder, isso, você trabalha vocabulário, você vai trabalhar o vínculo familiar, porque vocês vão estar fazendo algo juntos, né? Você vai poder trabalhar com ela um pouco de compreensão de texto, né? A interpretação, então você pode perguntar para ela assim, olha, eu li agora, eu queria saber o que é que você compreendeu. Quais aqueles personagens que você lembra? Você lembra aonde é que se passou a história? Você consegue me dar um outro, né, final? Você vai despertar nessa criança a curiosidade, que é um outro fator importantíssimo no processo de aprendizagem. Quanto mais curiosa essa criança mais ela vai buscar, mais ela vai querer conhecer, mais ela aprende, né? E isso é ótimo.
E uma outra coisa legal durante essa leitura que você pode fazer, assim, se você tem alguma palavra que você não conhece, que você não compreendeu, e procura num dicionário para saber o que é e fala para ela quais os significados dessa palavra, isso é muito legal. Uma outra dica é os jogos. Eu falo jogos, gente, jogos de carta, jogos de tabuleiro, jogos mesmo, não é jogos só no computador e no celular. Nada contra, eles também são legais, né? Porque acho que trabalha um pouco dessa interação, mas para a gente mudar um pouco. A gente está a gente tá tanto tempo de frente para essas telas que eu acho bacana a gente fazer coisas diferentes. E os jogos, eles também, aí você sempre pensando, você tem que respeitar a faixa etária daquela criança. Os jogos, eles resgatam e eles preparam as, né, condições de aprendizagem. Então, ele é um antecedente desse, né, processo. Você vai conseguir ler essas regras juntos, fazer com que ele entenda como que funciona. Os jogos trabalham muito limite, os jogos também, ele trabalha essa questão de quem ganha e quem perde. Eu ouço muito assim, quando eu falo assim, olha, é legal vocês poderem jogar, mas meu filho não gosta de perder, ele chora, sabe, ele faz escândalo, ele não quer mais. Então faz uma proposta assim, ó, quem sabe perder vai ter que fazer uma mímica para que os outros descubram o que é que eu estou querendo dizer. Quem perder vai ter que ganhar um beijo de todo mundo. Você vai colocando coisas, aí ele vai perceber que jogar é algo prazeroso, que nem sempre quer dizer que eu preciso ganhar para ter algo, né? Que é gostoso você estar ali na interação. E que perder né? é normal também, né? Isso, você pode trabalhar até essa questão de frustração, né? Já que é tão difícil, porque eu ouço os pais falar, olha, eu deixo ele ganhar. Às vezes, gente, isso é péssimo, porque na vida não é assim. A gente já tem que preparar essa criança já desde cedo, né? Não é só desde os 12, dos 13, dos 14. Não, gente, é desde lá, de trás. É importante saber perder. É bom você saber que você pode jogar, você pode participar sem sempre ter que ganhar. É importantíssimo. Então, eu acho que vale a pena. Além de uma outra coisa que os jogos faz, ele também ajuda nessa parte do afeto e do vínculo, porque vai ser aquele momento que vocês vão estar fazendo tudo junto e de uma forma prazerosa. Né? Não tem que ser sempre aquelas cobranças. Então, eu acho que é bárbaro. Uma outra dica, que é quando, às vezes, tem crianças que elas têm muita facilidade de assim, dispersão, de perda de foco. O que é que a gente pode fazer? Você prepara essa criança para fazer essas lições ou ter aula em algum lugar mais apropriado, que a gente fala, ou mais próximo possível. Então, tentar uma mesa com uma cadeira, deixar junto apenas materiais que ela vá usar naquele momento. Então, deixar apenas o lápis, borracha. Se você deixa aquele estojo cheio de canetinha, de lápis de colorir, um monte de coisa, isso são são coisas que vão fazer com que ela perca esse foco, aí ela fique mais ainda dispersa. Televisão, desligar a televisão, às vezes televisão ligada ao rádio. Não, gente, a gente tem que, quanto menos estímulo que tire o foco dela, é melhor. Uma outra coisa que eu acho que você pode fazer, que eu acho muito legal, na hora de fazer lição de casa, né? Como eu já falei, a lição de casa, ela é um reforço daquilo que foi dado. Então, geralmente, essas lições, elas são feitas em meia hora. Se você percebe que seu filho demora 1 hora ou 2 horas, que é um momento estressantíssimo, aquela briga, você pega o chinelo, você faz, ameaça ele de qualquer jeito, isso não resolve. Então,
vamos colocar um tempo para ele fazer e mostra para ele, existem no nosso celular esses cronômetros, né? Olha, então você tem 40 minutos para fazer isso. Ah, mãe, mas como que é 40? Conta para ele, ó, cada minuto tem 60. Então vamos contar 1, 2, 3, 4, 5 até chegar lá nos 40. Deixa perto dele, aí você marca 20 minutos para ele fazer. Deixa ele fazendo. Aí você combina com ele, olha, na hora que der esses 20 minutos, eu vou bater palma, aí você vai poder parar, vai poder tomar uma água, vai poder ir até o banheiro, vai poder tomar um lanchinho, comer, fazer qualquer coisa, esticar o seu corpo, enfim. Uhum. Deu esse. Aí você põe uns 10 minutinhos aí de pausa e volta para mais 20 minutos. Ó, agora você tem mais 20 minutos para que você consiga fazer. E aí sempre deixar muito claro que isso é algo para auxiliá-lo, não é algo de punição, porque tem criança que está lá, então eu só vou poder sair daqui depois que eu fizer. Aí você vira as costas e ele está lá mexendo no lixo, está mexendo no sapato, está mexendo nas outras coisas. Então você tem que deixar isso muito claro. E o cérebro, ele vai, assim, conforme você vai tendo essas repetições, o cérebro vai assimilando e logo ele vai tendo aquilo como um momento prazeroso, não só aquele momento ruim, porque ele, entendeu? Compreendeu que aquilo vai ser legal. Poxa, eu fiz, agora eu tenho tempo livre, eu posso jogar, eu posso fazer o que eu quiser. Então, é muito válido também. Uma outra coisa que eu acho importantíssima, a gente falou muito disso, é rotina. A gente tem que ter, gente, assim, rotina. Seja para tudo, né? Então, tem aquela hora que você acorda, tem a hora que você toma café, depois do café, ir no banheiro, né? Jogar uma água no seu rosto, limpar os seus dentes, já pegar o seu material para se preparar para a aula. Se você tem aula assim à tarde, você pode fazer lição, então nesse período da manhã, num determinado tempo, você pode ver um pouco de desenho, você vai tendo essas rotinas. Pode parecer que no começo isso vai te dar um pouco de trabalho, mas depois vai virar hábito, isso a gente leva até mesmo para a nossa vida adulta. Quando você vai trabalhar fora, que você consegue ter a sua mesa toda ali, organizada, além do que o seu próprio pensamento, o seu cérebro vai ficar mais organizado. Poxa, o que eu tenho que fazer primeiro, né? Eu preciso pegar aquele livro, eu preciso separar aquele material, eu preciso fazer aquela pesquisa, eu preciso fazer aquela lição, eu tenho a prova. Então, isso vai ser algo natural. É uma coisa essencial, né? É essencial e leva para a nossa vida adulta, como você falou, é impressionante, assim, se você tem um mínimo de organização, se você é orientado quando você é criança para ter essa organização, isso vai refletir na sua vida adulta, né? Fantástico. Com toda certeza. Fantástico. Acho que uma outra dica que eu costumo dar, eu acho que sempre que a gente falar com amor, falar com paciência. Então, eu sei que, gente, é difícil para todo mundo, né? Mas a gente precisa tentar. A gente está passando por um momento que é bem delicado, tem muitas pessoas que estão num período de estresse, né? Ainda mais agora, está tudo dentro de casa. Então, sempre falar com muito amor, com muita paciência, né? Essa criança, ela precisa sentir esse acolhimento dentro da sua própria casa. Olha, ela me viu, ela me percebeu. Eu sei que ela está trabalhando, mas ela está, né, de olho. E ela vai se sentir orientada e não punida. Uhum. Entendeu? Então, eu acho essencial. Legal. Acho que são essas. Eu tenho muito mais, mas assim, como eu sei que a gente tem o tempo, mas acho que são essas umas mais fundamentais. Sim, legal. Eu vou repassar, eu anotei, eu vou passar a listinha para algumas pessoas que aí querem anotar e não tiveram tempo, e aí a gente parte para as dúvidas. Pode ser, Alê? Combinado. Deixa eu só falar, conforme você for falando, se eu for lembrando, eu vou pontuando. Beleza. Só para não atrapalhar. Tudo bem. Então, vamos lá. A gente falou sobre lista de mercado, né? Fazer com que essa criança participe dessa forma, que ela anote
as listinhas que precisa comprar no mercado. Você falou também sobre recadinhos, né? Recadinhos de amor para a avó, avô, pai, tio, né? Esses recadinhos, fazer com que ela escreva sem eletrônico, se possível que seja no papel, né? Com lápis, caneta, para ela treinar essa escrita. Você falou sobre lápis, né? Para crianças que estão ali já no momento de alfabetização, que ainda está treinando Até motricidade. antes. Antes, né? Até antes. Você pode dar, com 2 anos e meio, 3, você já pode dar lápis para ela, né? Escrever, você compra aqueles lápis um pouco mais grosso, a ponta Grosso. dele grossa e não corre risco de furar o olho, de furar a mãozinha. Nossa, Uhum. ele vai se divertir. Dá papel e deixa lá. Certo. Aí a gente falou também sobre o momento de leitura, que é primordial, é importante, né? É um momento que pode ser prazeroso tanto para a família quanto para essa criança, vai estimular ela a ter curiosidade, criatividade, né? A gente falou também. Esqueci de falar também que você pode pôr ela para ler rótulos, né? Então a gente tem uma caixa de leite, então você pede para ela ler, né? E sei lá, ela fala quais as letras que ela consegue reconhecer ali. Então, vários rótulos, então caixa de leite, pacote de bolacha, essas coisas que a gente tem no nosso dia a dia. E tem letras grandes, isso vai, né? E assim sempre vai reforçar a aprendizagem. Parece repetitivo, mas quanto mais sabe repetitivo, mais conhecimento ele tem, mais assimilação. Muito bacana, Lê. Então tem essa questão dos rótulos, não precisa ser só livro. Tem a questão Isso. também dos jogos, né? Jogos de tabuleiro, que são muito importantes, que estimula não só a aprendizagem, mas estimula também o vínculo, frustrações, né? Competitividade, Isso. enfim, diversas outras questões aí. Orientação de lição, você passou também, lição de casa, como preparar o espaço físico, como dar uma rotina, que aí já engloba outra dica, que é ter uma rotina de estudos, uma rotina durante o dia da criança, né, para ela entender e assimilar que ela precisa fazer aquilo nos determinados horários, isso vai dar disciplina a ela. E por último, você falou também sobre o modo como se fala com essa criança, né? Chega de pressão, gente, pelo amor de Deus, hashtag sem pressão, porque já tá todo mundo louco. Essa criança não precisa dessa pressão alucinada, não. Nem esse adolescente. Por favor, os adolescentes também já estão pelas tampas. E você falou... Isso mesmo. E por último, você também, acho que no meio ali, você falou sobre os acordos, né, que você pode fazer com o seu filho durante a rotina de estudos dele. A Thalita está até falando, adorei a dica da pausa na tarefa. É igual na escola, né? Se na escola a gente tem uma pausa, um intervalo, por que não fazer uma pausa também durante os estudos em casa, né? Acho que isso é muito legal. Exatamente. Também. Bom, perfeito. Muito bom. Perfeito. Cadê os corações? Olha, estamos recebendo vários corações. Muitos coraçõezinhos. Muitos corações. Envia, tá acabando, gente. Envia para as pessoas, para quem precisa encerrar, e que a gente vai entrar agora nas dúvidas, né? Eu recebi algumas dúvidas, Ale, e eu queria que você respondesse. Pode ser? Pode. Então vamos lá. A primeira pergunta que a gente recebeu é assim, há uma idade ou período adequado para a criança iniciar tratamento de psicopedagogia? Não, isso pode acontecer desde o começo do início do pré, né? Quando ela entra já, que já se nota aí, assim, né? Algumas questões, ou até nessas séries seguintes. Então, assim, eu lembro que lá em 2006, quando eu comecei, eu assim, recebia muita criança, vinha dos 7 anos.
Aí hoje a gente recebe criança até de 4 anos e meio, 5. Então, assim, não, aí assim, conforme vai tendo essa demanda, a gente vai avaliando e vai vendo o que é que pode ser feito para já ir melhorando essas questões. Entendi, certo. Outra coisa que tem aqui para a gente ver é como que a psicopedagoga pode orientar os pais e a escola de uma criança ou adolescente com dificuldade de aprendizagem. Aí acho que depende, né? Então, vai depender do que essa criança tem. Então, vamos dizer que é uma criança que tem uma dificuldade com letras, com letra cursiva. E aí já está todo mundo nessa fase e essa criança ainda está com essa dificuldade. Então, vamos ver com essa escola, falar, olha, essa criança está com umas dificuldades de coordenação motora fina, ela não consegue fazer esse movimento de pinça, ela tem dificuldade com curvas e retas. Então, será que nesse momento ela pode continuar trabalhando a letra, sabe, bastão, ou a antiga letra de forma? Esse é um ponto. Aí a gente vai dar dicas para, né, essa professora. Geralmente, aquilo que eu falei lá, acho que no comecinho, quando a gente recebe uma criança, primeiro a gente vai ouvir esses pais. E geralmente, nessa primeira conversa, já vai surgindo algumas questões no qual você já vai orientar para que elas melhorem. Né? Então, aí eu já estou fazendo uma orientação. Geralmente, a queixa, não é que seja sempre, mas muitas queixas de dificuldades vêm dos assim, professores que têm mais contato, eles trabalham, têm uma formação para isso, já trabalham há muito tempo, então eles conseguem identificar. Eles avisam para esses pais e pedem para que esses pais eles procurem um, né, profissional. Então, eu faço contato com essa professora, né, orientadora, aquela que ficar mais acessível para que a gente possa conversar, e vejo qual é a percepção que eles têm dessa, né, criança, o que é que eles trazem para mim dela. Depois que eu já avaliei, já sei o que essa criança tem, aonde eu posso trabalhar com ela, aí eu volto a entrar em contato com essa professora, com esse colégio, para passar algumas orientações, como, por exemplo, uma criança que tem uma dificuldade de foco, ela não pode estar sentada no fundo lá da sala, ela tem que estar sentada o mais próximo, né, assim, possível dessa professora, para que ela compreenda o que está sendo pedido. Muitas vezes, né, a professora, ela pode dar o conteúdo que ela vai usar para ela antes dela dar para essa turma toda, para quê? Para que essa criança já tenha o conhecimento desse conteúdo e não fique tão dispersa durante essa aula. Então, vai depender muito de cada caso. Não é geral, mas vai depender muito de cada caso. É importante esse, né, trabalho. Legal. Acho que essa pergunta também, você já tinha falado um pouco no começo, né? Da importância de ter a escola e a família super alinhada aí durante o tratamento de psicopedagogia, né? Uma outra pergunta que a gente tem aqui fala sobre faixa etária, a gente já conversou, e está perguntando como que é trabalhado o foco e motivação, e se possível falar um pouco também do trabalho com TDAH e autismo. Vamos lá. O foco e motivação, acho que eu já falei bastante, né? Eu acho que quando você permite que essa criança mostre o que ela conhece, o conhecimento que ela tem, e você consegue, em cima disso, você trabalhar dificuldades para que ela se sinta capaz, você já está motivando ela, estimulando ela
a fazer sempre mais. Então, esse é um trabalho. O outro trabalho com o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o que é que esse transtorno causa? Esse sujeito, ele tem uma dificuldade de planejamento. Então, ele tem muitas vezes uma dificuldade em se organizar, né? E isso eu falo de tudo. O quarto dele é todo desorganizado, ele não sabe aonde que ele deixou material, caderno, trabalho. Então, a gente precisa trabalhar isso, a gente pode fazer um quadro de rotina. Eu posso junto com ele, montar um esquema de orientação para que de como que ele se preparar. Então, ele lê, ele grifa, ele assim anota, ele faz, sabe, pergunta, ele lê em voz alta. E eu vou trabalhar com ele essa dificuldade de foco, né? Atenção. Que como eu vou fazer com que ele prenda o máximo possível de atenção, né? E aí eu posso usar leitura, eu posso pedir para ele, eu posso dar um texto para ele todo grudado e ele vai ter que copiar e ainda vai ter que separar. Esse é um outro ponto. E quando tem um assim, aspecto hiperativo, que é quando aquela pessoa ela não tem controle motor, eu posso fazer com ela uma técnica de relaxamento. Entendeu? Então, isso também vai facilitar com que ele vai estar relaxado, ele vai ter um pouco focado nele mesmo. Esse é um outro ponto. Já com o autismo, eu também posso trabalhar desde que eu entenda qual é essa demanda, né? E a gente sabe que tem vários tipos de assim, autismo, tem o severo, tem aquele moderado, tem o leve. Então, eu preciso saber se eu sou qualificada a prestar o atendimento. Então, se é um autismo severo, eu não consigo. Você tem que ter outras qualificações. Se é um autista leve, que tem uma dificuldade de coordenação motora, eu consigo trabalhar com ele. Então, eu vou dar para ele papel, para ele picotar, eu vou fazer os traços redondos, aqueles traços retos, esquerda, direita, a lateralidade, se ele tem uma dificuldade de compreensão, eu consigo trabalhar com ele, entendeu? Então, também é bem personalizado. Acho que eu respondi, né? Sim, sim. A gente está terminando. Será que dá tempo de responder mais uma? Eu acho que agora... Cadê o horário? Falta 3 minutinhos. Eu tenho mais uma aqui. Sim. Eu vou ler para você. Qualquer coisa, eu te corto aí no meio. Tá. Ó, tá bom. Quando a resistência a estudar pode sinalizar um problema que necessite de apoio de uma psicopedagoga? É ótimo essa pergunta, eu vou tentar ser breve. Então, assim, se essa assim, resistência, ela pode ser, sim, um sintoma, e acho que é muito válido você poder avaliar por que ela está tendo resistência. Digamos que seja uma criança que está tendo dificuldade com o cálculo. É claro que ela vai ter resistência em fazer uma atividade de matemática, ela ainda não consegue processar de como que ela soma, de como que ela subtrai, de como que ela divide, então ela vai ter uma, né, assim, resistência. Se ela tem uma dificuldade de, sabe, compreensão, como que ela vai fazer assim, resumo, se ela nem compreende aquilo que ela leu, ela também precisa. A gente precisa tomar cuidado, porque tem muitas vezes que a gente ouve dos pais que os filhos são muito, assim, preguiçosos, e às vezes não é só preguiça, ele tem alguma dificuldade, por isso que ele tem resistência, aí vira causa, né, vira um sintoma, então a gente precisa saber qual é a causa. Bacana. Acho que eu consegui responder. Deu para responder, que foi justinho no tempo,
porque tá acabando, falta alguns segundos para nossa live cair, mas eu preciso dizer que eu estou muito, muito, muito feliz de fazer essa live com você. Eu quero agradecer a sua presença, agradecer a presença de todo mundo que participou, que mandou pergunta, que está curtindo aí, levantando esses corações maravilhosos. A gente vai salvar essa live e vai deixar ela disponível para poder visitar em outro momento, tá? Eu vou colocar lá nos stories da clínica, mas eu agradeço muito a sua presença, viu, Alê? Um beijo, espero que a gente possa marcar próximas, né? Ai, gente, olha, obrigado, viu, de coração. Espero que eu tenha contribuído aí com dúvidas, né? Espero mesmo. Obrigado, viu, pelo Beijo. convite.